Bem-vindos ao sinal Bom dia a todo mundo que CL. tá assistindo o CL Graças a Deus, hoje é sexta-feira. Sério? Rolê CL. Rolê CL. Olá, bom dia, meus vacinados, vacinadas e vacinados. Se você não tomou vacina, saia desta live porque ela não é para você, seu negacionista. Estamos começando mais um Rolê CL na manhã desta segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Estamos na semana pré-carnaval. Ontem já teve bloquinho. Se você me viu, inclusive, Me dá um nas beijo na ruas boca, né? do bloquinho Baixo Augusto aqui em São Paulo. Não era eu. Me dá um beijo na boca, Eduardo, né? que me beijou no final. Aí pode mandar uma DM que eu não Vamos anotei seu chamar pra número. festa da piroca. Vocês vão me encontrar nos bloquinhos, inclusive, por aí. Ontem teve gente do ICL aqui me encontrando nos bloquinhos, dando beijo. Se vocês me encontrarem no começo do bloquinho, falem comigo. No final, eu já estou Cocaína, em outro maconha estado. Eu tô e assim, ó, haxixe. em outro estado alternado da mente. Então não falem comigo, a menos que você queira me pegar. Qualquer baseado. Vamos falar hoje muito sobre carnaval também, porque o carnaval começa nesta semana, mas vamos falar sobre os governadores negacionistas atacando a infância, atacando a juventude, querendo tornar normal não vacinar seus filhos. Vamos falar sobre como Jorginho Melo, governador do PL de Santa Catarina, e Romeu Zema, do Partido Novo, que não é tão novo assim, em Minas Gerais, atacando a vacinação infantil como pré-requisito para fazer matrícula nas escolas públicas destes dois estados. Este será um dos temas de hoje. Traremos outros temas crocantíssimos, como, por exemplo, Júlia Zanata, a fascistinha de Coroa de Flores, querendo fazer um exército contra-revolucionário bolsonarista. Este e outros temas você verá aqui no nosso Rolê CL hoje. Todos e todas que já estão conosco aqui, o Ricardo Ideia, o William não fica triste, o seu dia está ruim, imagine do Caio Paulista, a galera comemorando título de um jogo só, Supercopa. Se não, vamos ver quantos títulos o São Paulo vai ganhar de verdade. A Tatiane Camelo, nunca imaginei esperar por uma segunda-feira. Eu amo este programa, vou vacinadinha. Muito bem, Tatiana. Tatiana Camelo, está certinho. Andou na prancha. MCN, Margarete Rodrigues, Roberta, Paulo César, Márcia Matias, Thiago CP, Beta Maia, o Fábio Correia, a Carolina Pinas, pessoas que estão aqui todos os dias, Alexander Corrade, a Suelen Ferreira, cadê as fantasias de carnaval para os bloquinhos de CL? Vamos vir fantasiado na sexta-feira, Guilherme Bessa, para fazer a abertura do nosso carnaval aqui? Vamos, eu vou vir de baleia. Aqui Mas- foi importunada pelo... Pelo Bolsonaro. Sim. E a gente faz o Vitinho de jet ski. E aí Sim. a gente fica com a E fantasia aí, completa. quem vai montar nele? Aí eu prefiro não Aí. falar, mas estamos começando equipe nova hoje no Sim, ICL. é. A Laura Coach está lá atrás. Dá O tchau Fari- para as pessoas, O Laura Fari foi Coach. demitido, o segundo demitido em menos de Que não tinha 6 condições. meses de programa. Ninguém fica nesse programa, não Então. tem condições. E o Vitinho, que tem que ser mandado embora, Continua. não vai. O Vitinho que a gente tem que mandar para rua continua. Ó, Mas... Aos lembretes de hoje, Ah. há 50 anos morre Mestre Bimba, capoeirista brasileiro, no conosco. Belíssima Mestre homenagem, Bimba. Guilherme. Obrigado. E hoje é o primeiro dia do julgamento do Dani Alves, na Espanha, que vai até dia 7 de fevereiro. Vamos falar sobre isso também, será um dos temas aqui no programa. Agradecer a nossa equipe toda aí, o Gabriel Vento, o Vitinho, o Antônio Farinati está lá ainda dando suporte técnico para a Laura Couto. Vamos falar também sobre esse tema do Daniel Alves no nosso programa de hoje, com ele que fala sobre absolutamente qualquer assunto de premiação do Grammy, a baleias importunadas, Guga Noblar. Bom dia, meu querido. Um prazer começar mais uma semana com você aqui. Bom dia, meu querido Deluca, essa audiência maravilhosa, essa equipe maravilhosa do ICL. Eu esqueci de vestir minha camisa do São Paulo, mas é bom que assim a gente debocha menos do Deluca, que estava no Baixo Augusta na hora do jogo, é isso? Não assistiu? Maluco já, não viu? Nem assistiu, muito conveniente, mas eu acho que ele já previa a derrota do Palmeiras, mas de qualquer jeito, se eu estivesse em São Paulo, eu também estaria na Baixa Augusta, então estou com uma invejinha.
Eu comemoro título importante, vejo Libertadores, meu time ganhou 2 nos últimos anos, não tem... Sempre Isso aí assim, né? Quando esses, perde, esses títulos de início de ano eu não comemoro, não. Tem um tweet maravilhoso aqui da Bárbara Helena falando sobre carnaval, mas não vai dar tempo de mostrar. Gente, começou a semana pré-carnaval, Guga, não esqueçam de dar 100% de si no trabalho, viu? 25% na segunda, 35% na terça, 15% na quarta, 20% na quinta e 5% na sexta. Mas começando nossa semana carnavalesca aqui no ICL, vamos começar com o nosso primeiro quadro, que eu não sei, que eu não vi o roteiro. Tá pegando fogo, bicho! Na babichona! Começamos com o Pegando Fogo, o quadro onde a gente traz os assuntos mais calientes desta semana, no caso do fim de semana, dos últimos dias, já que nós não trabalhamos fim de semana porque não somos obrigados. Vamos começar falando, Guga, sobre a ABIN paralela. Tem mais desdobramentos desta história. Aqui no ICL temos feito a cobertura desta bagaça. Hoje de manhã falamos sobre esse assunto com o jornalista Paulo Motorim, inclusive, com o Tarcísio Mota, que é pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, deputado federal do PSOL. Então, se você, quando terminar este programa, se você não assistiu, vá lá assistir o N1 com entrevistas muito boas sobre esse assunto, e também hoje no nosso N2, a partir das 6 horas da tarde, com Gabriela Varela, Chico Sá e Chico Pinheiro, também falaremos novamente sobre isso. Mas agora, Guga, repercussões sobre este caso, está começando a sair uma lista de autoridades dos espionados pela ABIN paralela ou pela ABIN corrupta, chame como quiser, a ABIN de Jair Bolsonaro. Na sexta-feira, o repórter Túlio Amâncio, da Band de Brasília, ele postou uma lista de alguns dos que seriam espionados pela ABIN paralela. Vamos aos nomes. Ministros do governo Bolsonaro, ou seja, aquilo que a gente dizia de que muitos bolsonaristas eram espionados, provavelmente vai se confirmar quando a lista for aberta. Abraham Weintraub, da Educação, Anderson Torres, da Justiça, Flávia Arruda, Secretaria de Governo, e Carlos Alberto Santo Cruz, general, antecessor de Flávia na Secretaria de Governo. Deputados federais, ex-deputados no caso, Alexandre Frota e Joyce Hasselmann, e Kim Kataguiri também. Senadores da CPI da Covid-19, Otto Alencar, Rogério Carvalho, Omar Aziz, Alessandro Vieira, Renan Calheiros, Simone Tebet, Soraya Tronic, a Onça do Pantanal, e Randolph Rodrigues, o Harry Potter de Brasília. E outros espionados, segundo a investigação da PF, informações do Túlio Amâncio, da Band de Brasília. O então governador João Dória, Camilo Santana, que hoje é ministro, mas à época era governador do Ceará, ministros do STF, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Rodrigo Garcia, ex-governador de São Paulo, né? Rodrigo Maia, então o presidente da Câmara dos Deputados, e Roberto Bertoldo, advogado. E a galera começou a falar, os seus nomes foram aparecendo na lista, Guga, e quem está assistindo o programa, e a galera começou a falar. Vamos ver o que o João Dória falou primeiro sobre essa história. Arapongagem é crime, Arapongagem fere a Constituição brasileira, fere o direito do cidadão, violenta a liberdade. É triste saber que a família do presidente da República, com anuência do próprio, no último governo, exercitou a arapongagem contra adversários políticos, contra juízes, parlamentares, jornalistas, governadores e todos aqueles que se perfilaram ao lado da vacina, ao lado do justo, do correto, da honestidade e da decência. O João Dória sempre com essa fala muito empolgante, né? Tem o carisma de um pepino do mar esquartejado, e outro que falou que era da ala mais radical do bolsonarismo, agora é anti-bolsonarista, Abraham Weintraub. Vamos ver o ex-ministro da Educação. O jornalista Túlio Amâncio, da Band, me procurou com a informação que o presidente Bolsonaro mandou a ABIN investigar ilegalmente. Não tenho medo do que eles possam encontrar. A minha essência vocês viram na reunião ministerial. Uma pessoa revoltada com o mecanismo e com as coisas erradas da República. Quanto ao presidente Bolsonaro, ele não é o que ele diz ser. A verdadeira essência dele é sombria. A essência dele é má. E eu quero que ele e a família dele todos vão para o inferno. Eu também.
Eu também concordo com essa. A lista dos arapongados começou a sair, Guga. Não estamos na lista, né? Porra, se não colocarem o Guga na lista, 60 mil, tinha que dar uma espionadinha mil no Guga. Imagina que desprestígio não ser espionado pelo Bolsonaro. Infelizmente, né? A gente brinca, mas, Guga, começou a sair a listinha, certamente com o tempo a gente vai acabar recebendo mais informações sobre quem foi espionado aí, pelo menos alguns nomes confirmados já. Bom, por hora não tem nome de jornalista, a gente sabe que tem jornalista espionado, então resta a esperança. Acredito que sim, que terei esse prestígio de fazer parte da lista de espionados. Brincadeira à parte, que ninguém quer ser espionado, claro. Bolsonaro está mostrando o que a gente já sabia, né? Que é um sujeito que não confia em ninguém, nem naqueles que são os aliados. Ele trata os aliados como... no fundo, como possíveis adversários. E a gente já tinha cantado essa bola aqui no rolê ICL, de que ele deveria ter, obviamente, espionado os coleguinhas dele. Era por isso que a turminha em volta dele não estava saindo assim tão em defesa do Jair Bolsonaro dessa vez. Muitos estavam desconfiados. Vai que eu tô ali na lista também. E começa a vazar os nomes. E claro que tinha gente do governo que ele não confiava e que ele espionou. Um deles, o Weintraub, eu nunca sei como falar o nome desse sujeito, que era um aliado de Jair Bolsonaro, mas que também competia com parte do eleitorado dele, competia com ele por parte desse eleitorado da extrema-direita e que depois acabou rompendo com ele. Então, não é nenhuma novidade, a gente já esperava isso, e terá mais nomes aí de gente no entorno dele que a gente ainda vai descobrir. Tem muito nome que não vazou. Esses nomes já são interessantes, mas falta muito nome. Mais uma matéria sobre esse assunto ainda. O Ramagem admite atividades ilícitas. Em entrevista para Arthur Guimarães, no portal Metrópolis, o deputado federal Alexandre Ramagem admite que pode ter havido... será? Atividades ilícitas quando ele era, então, diretor da BIM. A matéria está lá, inclusive, aí no nosso iclnoticias.com.br, que repercute essa entrevista do Ramagem para o portal Metrópolis. Segundo ele, pode ter acontecido, mas ele não sabia que acontecia. O famoso... Meu Deus do céu. Essa galera, Guga, tem duas possibilidades a partir de agora. Isso vale para ele, vale para o Heleno. Ou eles são bandidos, né, cometeram crimes, ou são incompetentes, porque não sabiam o que acontecia dentro da própria agência que eles tocavam. Não tem outra saída para esses caras, especialmente para o Ramagem e para o Heleno. Ou é ruim ou é péssimo, não tem muita saída. E aí ele, claro, também está tentando colocar na história um outro agente que teria problemas já com ele, que ele já teria, segundo ele, desvendado crimes que seriam ligados a esse agente, e aí esse seria um revide, que seria o número 3 da BIM, ele que estaria revidando e que estaria talvez fazendo atividades ilícitas e que seria o cara que poderia ter levado a BIM para cometer algum tipo de crime, seria o número 3, né, da BIM, que me falha aqui o nome dele. Mas o Ramagem, óbvio, está tentando dar um jeito de posar de vítima, de fingir que é perseguido, de fingir que a BIM com ele não cometeu nada de errado e que se achar foi esse outro aí que já tinha uma relação problemática com ele. É uma maneira de tentar, na verdade, se livrar da culpa, é uma estratégia também de defesa do Ramagem, que não tem muito para onde correr. Para qualquer lado que ele correr, vai ficar ruim para a imagem dele, de fato. A Margarete Rodrigues pergunta, não espionaram o boy magia maquiador da Micheque? A gente não sabe ainda, não abriu. São 66 mil entradas nos sistemas, né? Não quer dizer que sejam 66 mil pessoas. Pode ser, por exemplo, uma entidade, pode uma pessoa estar nos 3 sistemas, a gente não sabe muito bem ainda como é que vai ser. O Josilano, atividades ilícitas é o que eu faço no carnaval, isso aí foi crime. Eu também cometo umas ilicitudes no carnaval, viu, Josilano? Me dá um beijo na boca, né? A Beta Maia diz que Ramagem virou bobinho agora, não sabe de nada. O Rei da Praia, ele segue direitinho a cartilha, mantém os inimigos espionados e os amigos também. A Deise Oliveira, qual é o risco de aparecer o nome dos filhos do Bolsonaro como espionados? Eu não duvido nada. Ia ser legal. O Herbert Felipe, a empolgação do Dória é afetada pela calça apertada que usa. É verdade. Mas quando aperta a calça, aperta os negócios lá, não fica mais animado? Não sei. O André Nunes, João Dória, o manequim de loja que pediu pra fada madrinha ser o menino de verdade, também não deu certo. O Fábio Camargo diz, não aparecer nessa lista é uma desmoralização completa. E o
O Lano falando, espionaram o Frota? O que será que o Carluxo queria ver no celular do Frota? A Nath perguntando, o candidato padre não foi espionado? Não sabemos ainda quem foi todo mundo espionado. Mas o que está acontecendo, Guga, é o PSOL do Rio de Janeiro está pedindo a cassação do Ramagem. A gente já tinha dado essa informação aqui. Hoje a gente entrevistou o deputado federal Tarcísio Mota falando sobre esse assunto. O pessoal vai pedir a cassação do Ramagem no Conselho de Ética. E aí as pessoas falam, mas foram coisas que aconteceram antes do mandato, né? Dá para processar? Segundo o Tarcísio, que ele falou pra gente hoje, tem um entendimento na Câmara dos Deputados e no Conselho de Ética que se o crime aconteceu antes dele ser deputado, mas se esse crime fere a honra do se ele fere a honra do parlamento agora, ele pode ser afastado mesmo que o crime tenha sido cometido antes. E esse é um dos casos. Então, pode ser que mais um deputado bolsonarista entre na fila dos que vão perder o mandato, né? A gente já teve o Deltan Dallagnol, o Sérgio Moro tá aí na bica, teve o outro também, o nome, como é o outro lá? Aonde? O bombadão do Rio de Janeiro, na bica. Daniel Silveira. O Daniel Silveira, pode ser que o Ramagem também entre nessa fila de quem perde o mandato. Na bica. Eu acho improvável que ele perca o mandato, porque o Ramagem tem um grupo ali grande para blindá-lo, ao contrário desses outros 3 que você acabou de citar, que não tinham a força política do Ramagem, o apoio político que o Ramagem tem, o partido que o Ramagem faz parte, que é o maior da casa, né? O PL. E o Ramagem é alguém que o partido queria, inclusive, colocar como candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Então, ele não vai ser abandonado tão facilmente assim. Se Bia Kicis, perseguindo uma pessoa na rua com uma arma em punho, permanece Carla deputada... Carla Zambelli, não? Desculpa, Bia Carla Kicis. Zambelli. Mas desculpa, pode. É porque você é a Carla pode Zambelli. perder o mandato também. Mentalmente, praticamente a mesma coisa, não muda muito. Essa Mas, aí pode enfim, perder o mandato também, tá tranquilo. Mas, enfim, também cometeu talvez algumas quebras de decoro a se avaliar. Agora, a Bia Kicis, naquele momento que ela corre com uma arma em punho, meu Deus do céu, o que foi aquilo, né? De novo. Mas se a Carla Zambelli correu com uma arma em punho atrás de uma pessoa e permanece, o que será o Ramagem? Ramagem não deve cair. A Laura Nogueira está aqui nos nossos comentários aqui dizendo, hoje é o Guilherme, né? Tá ágil. Todo mundo já conhece quando é o Guilherme ou quando é o Vitinho fazendo um negócio, né? Que sabe quando tá ágil ou não. A Cleusa Nascimento, se o Lira não estiver na lista da BIM, pode continuar investigando. É um outro risco também, né? Do Arthur Lira também está nessa lista da BIM. Do Arthur Lira. Com isso, Guga, fechamos este tema de ABIM paralela para ir para outro tema. Celso importante para o nosso país, que é a direita anti-vax, anti-vacina. Os bolsonaristas, a Laura Couto tá ágil também. Acabou de começar, todo mundo começa ágil. Daqui a pouco tá que nem o Antônio Farinati errando os nomes tudo. A direita anti-vacina está atacando agora a vacinação infantil. Eu ia lembrar um negócio, deixa eu mandar um áudio, deixa eu mandar um pedido para um amigo aqui, pro Leonel Camazão, lá de Santa Catarina, peraí. Ô Leonel, a gente vai falar sobre vacina aqui no programa, manda pra gente aqui um vídeo falando como tá a situação em Santa Catarina, que a gente vai falar já já. Se você mandar, a gente mostra no programa de hoje ainda, um beijo. Vamos ver se ele vai ver a mensagem, se ele vai me responder daqui a pouco o Leonel Camazão, porque vamos falar sobre Minas Gerais e Santa Catarina. Em Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, o Chupetinha, apareceu ao lado de Romeu Zema e do senador Cleitinho, e a pororoca de chorume, né? O Zema, o Cleitinho e o Nicolas Ferreira juntos, para mais um grande serviço para a população mineira, que é minimizar a importância da vacinação infantil. Em um vídeo, eles afirmaram que nenhum aluno vai ser impedido de estudar se não se vacinar. Vamos ver o vídeo, preparem o saquinho de vômito para ver os 3 juntos. Fala pessoal, aqui é o deputado federal Nicolas Ferreira, estou aqui com o nosso senador Cleitinho, nosso governador Zema, e começo de ano, começando aí o ano letivo, e nós estamos aqui para poder mais uma vez garantir a liberdade de todos os alunos de Minas Gerais. É isso mesmo, deputado Nicolas. Aqui em Minas, todo aluno, independente de ter ou não vacinado, terá acesso às escolas. Senhor governador, quero aqui te agradecer e também dizer para toda a população mineira que vocês terão acesso à educação. Somos a favor, sim, da ciência, da vacina, mas a favor também da liberdade. Um grande abraço, tamo junto.
Ó, e um detalhe, Minas está muito bem representada em Brasília, no Senado e na Câmara Federal. Valeu. O Romeu Zema sempre, falando em mais uma pessoa carismática da extrema-direita, né? O Romeu Zema sempre com esse carisma de pão de queijo atropelado. E aí ele seguiram o exemplo do Jorginho Melo, o governador de Santa Catarina do PL, que já tinha feito este pronunciamento esta semana. Vamos ver o vídeo do Jorginho Melo. Quero falar com você, catarinense, um assunto importante. Nenhuma escola de Santa Catarina vai recusar matrícula de nenhum aluno por falta de vacina. Nem todo calvo, mas sempre um calvo, né, cara? Não é obrigatório. Sempre a consciência de cada catarinense a exercer o seu direito de cidadão e resolver sobre isso. Revoguei o ano passado um decreto que existia do governo anterior que obrigava os professores a se vacinar. Revoguei, dando autonomia e liberdade. Ele tem orgulho disso. Quem ele acha que deu liberdade. Pode resolver muito bem sobre isso na várias repercussões nas redes sociais, obviamente, sobre esse assunto, né? A gente separou alguma dessas repercussões, não tá aqui no roteiro, mas vamos mostrar. Vocês fizeram print, né? A equipe, não? Fizeram? Os últimos? Não? Ninguém vai responder? Aí, ó. O Roberto Sartori, que é advogado do PSOL lá em Santa Catarina, tá pedindo para as pessoas para elas informarem se tem decreto na cidade antivacina. Já tem 19 cidades catarinenses catalogadas, né? Que não vão exigir a vacinação dos alunos na hora da matrícula. Tem a lista dos... Eu tinha separado das cidades aqui, não estou achando agora. Mas cidades grandes em Santa Catarina, Brusque, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Balneário Camboriú, várias cidades em Santa Catarina já garantindo, Guga, que você pode ter a liberdade, entre várias aspas, de levar o seu filho sem vacinar para a escola. É liberdade para o vírus, aparentemente, né? O vírus está livre agora em Santa Catarina e em Minas Gerais para proliferar sem praticamente nenhum obstáculo. Parabéns aos governadores populistas de extrema-direita que querem permanecer na sombra do bolsonarismo. E a maneira de seguir na sombra do bolsonarismo é com esse tipo de ação irresponsável, né? Populista, barata, irresponsável, que põe em risco a vida das crianças e dos pais e de todo mundo, no fim das contas. Então, é um gesto de alguém que está trocando vidas por votos. Na prática é isso, porque você está pondo as vidas em risco para ganhar o voto de uma seita acéfala que troca voto fácil por gestos como esse. Então esses que são aqueles governadores que foram eleitos na esteira do reacionarismo, claro, querem seguir nessa esteira. Então a gente vai ver esse tipo de atitude, sim, partindo desses governadores aí, Zema, Jorginho Melo, quem sabe em algum momento ou outro, Tarcísio também, que também tem uma atitude outro reacionária, tudo para seguir ali no bracinho de Jair Bolsonaro, até o momento que o Bolsonaro não der mais voto. Enquanto o Bolsonaro parecer ser um bom cabo eleitoral, essa turma vai permanecer ali na sombra dele. E é interessante que eu fiz uma crítica sobre isso no meu Twitter, e quem que veio defender esses governadores, veio discordar de mim, Janaína Pascoal, olha que interessante. Ela escreveu aqui no meu Twitter: o senhor já procurou entender por qual razão nenhum outro país impõe vacinação anti-Covid a crianças e adolescentes? Nenhum outro país impõe vacinação anti-Covid a crianças e adolescentes. Esse é um dado novo, eu vou pesquisar, se ela estiver correta eu vou ficar muito surpreso, mas eu imagino que nenhum outro país tenha tido na presidência um Bolsonaro, alguém que fez campanha contra a vacina e que conseguiu reduzir o número de vacinados do seu país e o número de pessoas que acreditam na vacina. Isso é consequência de uma política. Então a gente precisa de uma política inversa, que é o de falar para as pessoas, de obrigar, de certa maneira, as crianças a se vacinar. Irmão, porém foda-se a Janaína e foda-se outros países. Eu tô cagando mole para outros países. Eu quero que eles se explodam. Se eles não têm regra sanitária, azar deles. Que a população deles morra. Eu não tô ligando pra isso. Eu fico levemente nervoso quando eu tenho que falar sobre esse assunto, porque parece que a gente tá discutindo uma coisa que é uma opinião. Não é opinião porra nenhuma. É ciência. A ciência diz que tem que vacinar para reduzir a infecção. E eu fico nervoso, o chat também fica nervoso aqui. A Carolina Pinas aqui, irmão
mande soco esses 3. A Aline Gomes, ai meu réu primário sendo perdido nesses caras, Deus me ajude. A Carolina diz ainda que é contra a violência, mas quando mexe com criança é foda falar. O Fábio Correia falou, precisa criar um grupo de calvos antifascistas, que ele me espera lá daqui 5 anos, talvez não precise ser 5 anos, viu? E o André Camochina falou um negócio importante aqui que eu falei no N1 hoje. Lembra das eleições dos conselhos tutelares lotadas de bolsonaristas? Tá aí o resultado. Se vocês não sabem, quando uma matrícula é feita na escola sem vacinação, é obrigação da escola informar o conselho tutelar. E aí os conselhos tutelares do Brasil inteiro estão cheios de bolsonaristas e não vão fazer nada com as denúncias que chegarem no conselho. Eu vi aqui, eu já encaminhei aí para os meninos o vídeo que o Leonel Camazão me mandou sobre como está a situação em Santa Catarina. A gente tem o vídeo aí já, Guilherme? Tem. Então põe. Então vamos mostrar, põe aí pra nós. Bom dia a todo mundo que acompanha o CL Notícias, bom dia William, prazer estar aqui com vocês hoje. Primeiramente, esse vídeo do Nicolas e do governador Romeu Zema tem como único objetivo nacionalizar uma disputa sobre a vacina do Covid infantil, que foi tornado obrigatório pelo governo Lula em novembro do ano passado e que aqui em Santa Catarina houve um movimento de resistência à vacinação das crianças. Mais de 15 cidades já emitiram decretos e medidas contra a vacinação infantil, tentando fazer um discurso de que essa vacina pode ser opcional. E isso não é verdade. Essas medidas, elas brincam com a vida das nossas crianças, dos nossos filhos. Isso é muito perigoso, é ilegal, é criminoso. Tem artigo no Código Penal que prevê penas para quem não vacina filhos menores de idade. É uma violação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e que o deputado Nicolas e o governador Romeu Zema tentam fazer é pegar esse movimento aqui de Santa Catarina e nacionalizá-lo. Não por acaso o Nicolas é o porta-voz dessa barbaridade que não tem outro objetivo senão promover uma polarização com o governo Lula às custas da vida das nossas crianças e com a possibilidade do vírus do Covid sofrer mais mutações e fazer as vacinas que nós já tomamos ineficientes. Obrigado pelo vídeo, viu, Leonel? A gente vai trazer de vez em quando aqui agora no programa uns videozinhos que a galera manda pra gente aqui. O Leonel, que é suplente de vereador lá em Florianópolis pelo PSOL, jornalista, um amigo muito querido lá de Santa Catarina, para falar sobre essa situação. O nosso chat aqui concordando. A Sabrina Menezes, tô contigo, Will, foda-se os outros países, quero saber para a proteção das minhas filhas. O Wellington Lucas dizendo que o Brasil é referência ainda em vacinação, então dane-se os outros países. E a Sabrina diz ainda que a carteirinha de vacinação das filhas é meu orgulho, cheinha de carimbos. Eu também, e lembrando que daqui a pouco nós teremos mais debate, né? A vacina contra a dengue, que está aí já sendo aplicada no Sistema Único de Saúde. Daqui a pouco vai começar papo anti-vacina contra outras vacinas também, inclusive contra a vacina da dengue. E com isso, a gente... Tem quanto tempo de programa ainda, Laura? A gente fala ainda sobre isso aqui? É meia hora, vai lá. Meia hora, vai meia hora. Vamos para o último tema aqui do quadro, do bloco, falando sobre o Carnaval 2024. Para a gente prometeu que ia ser uma semana mais carnavalizada, prepare, Guga Noblar, sexta-feira eu quero você de fantasia aqui, então se vire para fazer uma fantasia. Pode ser aquela de patriota lá, mas a gente vai querer todo mundo fantasiado sexta-feira aqui. O Silvio Almeida vai desfilar como Luiz Gama na Portela, o ministro dos Direitos Humanos, irá desfilar no Carnaval 2024. O desfile da Portela tem como enredo um defeito de cor que conta a história do livro de mesmo nome de Ana Maria Gonçalves. A própria escritora foi responsável pelo convite ao ministro. Além de ser um excelente ministro, também mostrará se tem samba no pé o nosso Silvio Almeida, Guga. Você tem samba no pé, Guga? Que maravilha, eu quero ver demais o Silvio Almeida desfilando. Esse cara é maravilhoso e agora ainda vai lacrar no carnaval. Eu não vou mentir, eu sou horrível sambando, mas eu adoro. Você samba que nem paulista, né? A gente tava vendo que você samba que nem paulista, assim, né? Com paulista samba. Eu, por acaso, nasci em São Paulo. Eu sou o único da minha família que nasceu aí. Meu pai tava aí, nasci aí, por acaso, saí com 11 meses de vida. Não fui criado em São Paulo. A única coisa que me restou, de fato, de São Paulo é o samba. Aí eu sambo igual a um paulista. E eu quero ver o Silvio lá sambando, que esse cara é maravilhoso, ainda mais numa homenagem
alguém tão importante, né? Um que lutou contra a escravidão, um abolicionista, enfim, um advogado, alguém que fez a diferença para o país, assim como o Silvio, mistura Luiz Gama com o Silvio, o nosso querido Silvio faz hoje, o Silvio Almeida. Guga, tô falando aqui que Oi. eu vejo você de Bambam, dos Flintstones. É uma boa fantasia. É uma boa, é uma boa. Pode ser, mas o rabugento, aquele rabugento aquele cachorro, né, que ri igual a mim, ou Beavis and Butthead, talvez sejam personagens que eu me pareça mais. Vamos aguardar para ver a fantasia que Guga Noblar trará para a gente na sexta-feira. Mais uma matéria sobre carnaval, Guga, o bloco mais antigo de Brasília, aí você pode falar com mais propriedade. Pacotão, que não é o pacotão do Arthur Lira, como diz o Lucas, tem marchinha que ironiza atos golpistas e caso das joias de Bolsonaro. O bloco mais tradicional aí da capital federal vai às ruas neste ano, fazendo críticas aos atos golpistas de 8 de janeiro e ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A música intitulada ET Ladrão de Joias é de autoria de José... A gente não tem a música, a gente não pegou a música, aí é mancada. Foi a vencedora do... A gente não tinha música, a Laura tá se justificando aqui. Primeiro dia, a Laura não vai durar muito tempo. Foi a grande vencedora de marchinhas do bloco. O Bloco Pacotão foi criado em 78, em plena ditadura, como forma de protesto por um grupo de jornalistas. Tem esse nome por conta do conjunto de medidas conhecido como Pacote de Abril, anunciado pelo então presidente Ernesto Geisel. Então, carnaval, a gente estava discutindo, né, Guga, se ia ter muita coisa política. Eu fui aqui no Baixo Augusta, eu não vi fantasias políticas, assim. Não vi muitas pessoas fantasiadas, com temas políticos, pelo menos perto de mim, assim. Tinha muita gente com fantasia, mas não tinha nada de tema político, né? Mas o bloco que eu fui, o Baixo Augusta, não é um bloco político, essencialmente político, né? Mas o Boulos estava em cima do carro de som lá, do trio elétrico, pelo menos, foi anunciado como deputado, né? Mas como pré-candidato, o Boulos estava lá no Baixo Augusta. Pelo menos alguns bloquinhos vão ter coisas mais políticas, né, Guga? Tá, claro, muito boné da MST, isso tinha bastante, muito boné da MST, se vale como elemento político. E o pacotão, se o tema for Jair Bolsonaro, aí vai ter que ser pacotinho mesmo, né? Agora... Pacotão do Arthur Lira. Olha as a patinha de camelo. Pacotão do Arthur Lira. Mas a galera, eu não tô ainda acompanhando tão bem o carnaval de rua, eu não fui para os bloquinhos esse fim de semana, eu não sei se a galera realmente está fantasiada de político, porém, os políticos dessa vez estarão mais em peso nas festas do que na era do Bolsonaro. A gente sabe que o Bolsonaro, ele sabotava o carnaval, ele falava em Golden Shower, ele atacava o carnaval. O Bolsonaro... O que é Golden Shower, é uma piada, né, cara? O que é Golden Shower? Busquem no Google, porque eu não quero que essa Você não vai explicar? caia. Não vai explicar? Não, tá bom. Não, Golden Shower é um banho dourado. Dourado por quê? É água banhada a ouro? Não, né? Você consegue imaginar. Desculpa. Agora... O Bolsonaro, ele ataca, né, vacina, ele ataca professor, jornalista, ele ataca a arte, ele ataca o carnaval. O bolsonarismo é isso. E agora não tem mais essa gente no poder. Então é claro que o carnaval terá mais apoio dos políticos, de forma geral. Claro que a gente tem cidades bolsonaristas onde sequer acontecerá mais o carnaval. Os caras estão procurando uma desculpa para nem ter carnaval. Mas de maneira geral, né, a gente vai ver um apoio maior, sim, dos políticos ao carnaval dessa vez, porque, claro, o Bolsonaro não está mais no poder. E o Bolsonaro não gosta de festa, não gosta de brincar. Vamos agora para o nosso próximo bloco, que não é bloquinho de carnaval. Olha, hoje teve um debate no grupo DCL, Guga, se pode chamar de bloquinho ou não, porque o carioca que coloca uva passa no cachorro-quente quer ensinar como a gente vai falar. Eu vou falar bloquinho, o bloquinho é meu, se eu quiser chamar de Osmar eu chamo, mas agora não é bloquinho de carnaval, agora é bloquinho no DCL e vamos à macetada de notícias. Macetada. Começando a nossa macetada de notícias com uma notícia que a gente já repercutiu hoje, continuaremos falando sobre ela porque é importante, sobre Daniel Alves. Hoje começou o primeiro dia de julgamento do ex-jogador. Ele é jogador ainda, é ex-jogador, já se aposentou? A gente não sabe, né? O Robinho tá aí.
O cara tá Condenado preso. por estupro. Ah, mas isso, amigão, a gente tá falando de Os caras futebol jogam do a bola Brasil. na cadeia. Não, O Ronaldinho foi campeão, pô. Não, e aí No você Paraguai. pega... Você pega o goleiro Bruno, esquartejou a mulher, tinha proposta dentro da cadeia pra sair pra jogar em time de futebol. Isso aí não é problema não, viu? Sai, vem. Mas hoje Ô, começa... tem um comentário aqui, ó. Eu adoro hot dog com uva passa. Pô, vou dar ban aqui, tá? Por favor, pode banir a pessoa, que a gente não admite esse tipo de obscenidade aqui nos nossos comentários. Hoje começa o julgamento do Daniel Alves, que é acusado de ter estuprado uma mulher numa boate em Barcelona em dezembro de 2022. Ele está preso desde janeiro de 23, já teve 4 pedidos. Você está vendo as imagens do primeiro dia de julgamento? Já teve 4 pedidos de liberdade negados pela justiça espanhola. Vale lembrar que o Neymar e o Neymar pai e o Neymar filho doaram R$800 mil para ajudar o jogador nesse processo de defesa. Guga. É um altruísta, que cara bacana o Neymar, coração grande que ele tem, né? Agora, o Daniel não tem muito o que falar mais, esse sujeito inventou 5 versões sobre a mesma história, não tem credibilidade nenhuma, e tudo que foi denunciado contra ele pela vítima tem sido comprovado pela investigação da polícia, como é que é a identificação no polegar? Enfim, com aquela identificação do polegar. Digital. Com a digital, o Guga por tá exemplo, com impressão problema digital. Imagina quando for no bloquinho. Vai voltar? Esse fim de semana foi maravilhoso. Mas, enfim, eles estão fazendo todo tipo de investigação científica, como, por exemplo, atrás das digitais que poderiam comprovar a cena, a situação que se passou e que comprovou, por até digital eles já acharam. Enfim, eles têm buscado vestígios, já acharam sêmen do Daniel lá dentro do banheiro. Não tem o que falar, velho. O cara inventa 5 versões. Encontram vestígios de sêmen do cara, digital e tudo mais que comprova o que a vítima tem dito, então é caixão para ele, é prisão mesmo, que ele fique ali, que ele sirva de exemplo e que o Bolsonaro e que o nosso Bolsonaro do futebol, que é o Neymar, tenha vergonha de ter patrocinado esse sujeito. Vamos continuar acompanhando, inclusive, né, os passos do julgamento do Daniel Alves, porque o julgamento vai até 7 de março? 7 de fevereiro. 7 de fevereiro, ou seja, daqui 2 dias, é isso. São 2 dias de julgamento. Até dia 7 de fevereiro, o caso do Daniel Alves, né? Inclusive, fica a dica para vocês que gostam de ouvir sobre esses assuntos. Tem um podcast do UOL muito bom, UOL Esporte História, que conta a história de crimes no futebol, conta a história da fundação da Mancha Verde do Palmeiras em uma das temporadas, os roubos na FIFA, o Juca Kfouri, inclusive, que faz a narração, o Juca Kfouri e o Jamil Chad. E a última temporada mostra a história do Robinho, né? Eles conseguiram acesso aos áudios do Robinho com os amigos, falando sobre os estupros, o estupro que eles cometeram de uma jovem albanesa lá na Itália. Então, também uma ótima dica de podcast para vocês escutarem. E falando em bandidos, Guga, ontem teve Grammy. O Grammy 2024 distribuiu seus troféus, né? Teve para Billie Eilish, para Taylor Swift, para Miley Cyrus e teve para o rapper Killer Mike também, que venceu 3 prêmios na noite de ontem. Porém, Guga, ele saiu algemado de dentro da premiação do Oscar. Aí, ó, ele saindo algemado de dentro da premiação. Especulações apontam que ele teria se envolvido em uma briga, mas a polícia de Los Angeles ainda não confirmou. É um bom jeito de sair, né, Guga? Você ganha 3 prêmios. Ele ganhou 3... Não tenho aqui os prêmios. Tá aqui. Ele ganhou melhor álbum, melhor canção e também melhor performance de rap. Michael E aí Render, saiu na porrada. Michael Render. Ficou feliz. Tão feliz que saiu na porrada. Nesse vídeo aí, não sei se a gente tem o áudio desse vídeo aí. Ou tem? Tem o áudio. What the fuck, man? É muito clichê, velho. Nesse vídeo aí, tipo, tem alguém que diz depois mais pra frente, Free Mike, né? Tipo, libertem o Mike. Mas o que o cara fez, né? Porque se o Will Smith não saiu algemado... Mas o Will Smith tava com razão no caso, né? O Will Smith tava certo.
Mas bateu, né? Ué, agressão por agressão, vai preso. Mas eu acho que ele no caso do Will Smith, o comediante lá não denunciou. Eu acho que foi isso. E aí ele foi interrogado pela polícia, foi liberado, a gente não tem mais informações ainda sobre o que aconteceu com o Killer Mike, mas é um bom jeito de sair de premiação. É marcante, né, Gugu? Não vamos esquecer mais, pelo menos. Não, é muito né, estranho você vencer uma premiação e sair na porrada em seguida. Eu fico curioso para saber por que ele saiu na mão. Espero ter mais detalhes. E o tamanho da mão do Killer Mike é um negócio impressionante. Olha o tamanho da mão desse homem. Sair na porrada com ele não Olha é pra o tamanho da mão, velho. Tem que ser corajoso. O nome do cara é Killer. Eu espero que aconteça isso, e é possível que aconteça isso na eleição presidencial dos Estados Unidos. Imagina o Trump sendo eleito e depois saindo algemado, né? Porque há a possibilidade dele ser condenado. Olha o tamanho da mão, cabe os 3 Grammy, Guga, na mão do cara, o cara consegue pegar os 3 Grammy na mão. Olha o tamanho da mão do cara. Cabe nós dois juntos, Deluca, aí na mão dele. Agora, tomara que aconteça isso com o Trump ano que vem, que se ele for eleito, que pelo menos ele saia algemado. Há essa chance dele virar presidente mesmo que ele seja preso, né? Muito louca a lei, enfim, as regras nos Estados Unidos. Vamos ver se acontece isso com o Trump, que aí vai ser interessante. O Lucas Souza diz aqui que o Killer Mike é um dos poucos rappers americanos que tem letras de esquerda. Considerem ao analisar. Eu não sabia disso, não. Eu não conheço muito a cena do rap norte-americano, mas muito bom esse adendo aqui do Lucas. O Rafael Cerqueira foi o craque do jogo, né? Recebeu 3 Grammys, podia pedir música, Thiago CP, e pelo prêmio da prisão, melhor briga também. Então o Killer Mike aí, sendo preso, boa lembrança do Guilherme, né? Não é Cotton Candy Mike, né? É Killer Mike o nome do cara. Você vai brigar com o cara? Eu não brigaria, não. Ainda na nossa editoria de crimes, Guga Noblar, o indiciamento do Gustavo Cariani não prejudicou a carreira do cara, aparentemente, viu? Renato. E como eu chamei? Gustavo. Vocês dois estão difíceis. Você tá me zoando. Você misturou com meu nome com Cariani. É Gustavo. Gustavo, você mandou. Ainda bem que você não mandou um Guga. Mas... Eu chamei de Gustavo? Eu tô maluca. Não chamou de Renato. Tá bom. Renato Cariani. O Renato Cariani, influenciador fitness, foi anunciado hoje como novo embaixador da marca de suplementos Growth. Eu uso, inclusive. Growth é muito bom. Não foi um publi. A gente tá vendo as imagens aí do Renato Cariani virando embaixador da Growth, que é a marca de suplementos. É muito bom ser branco nesse país, né, Guga? Cocaína, maconha, você pode ser indiciado por tráfico e a sua carreira acontece o quê? Você piora a sua carreira? Beleza, sua carreira acaba? Não. Você... Maldito homem que acredita no homem. Você ganha mais um contrato para ganhar mais dinheiro ainda. Que beleza a vida, né? Você ganha um prêmio e best e um contrato na sequência. Que maravilha, realmente é o privilégio do empresário branco. A gente não imagina isso acontecendo com alguém que tenha o olho puxado, que tenha a pele escura, né? A gente sabe que as coisas são diferentes na hora de se cobrar. Um empresário branco, um monte de seguidor como ele, nesse momento é até vítima para muita gente, apesar de todos os indícios que tem vazado na investigação que apontam para um sujeito muito suspeito de fato de ser um criminoso, com uma grande chance de ser. Claro que não está ainda decidido isso, está em investigação, mas ele precisa se explicar, os indícios são fortes. Foi ele próprio, Cariani, quem tentou justificar junto à polícia uma venda falsificada de produtos da empresa dele para a AstraZeneca. Ele usou até um e-mail, que foi um e-mail fabricado por um colega dele, um e-mail fake, como se fosse um e-mail da AstraZeneca para justificar uma venda que não teve. E quem fez isso não foi um funcionário, foi ele próprio. Sabendo disso, eu me manteria afastado, pelo menos até a investigação inocentá-lo, porque nesse momento não é o que parece. A Sabrina Menezes diz: branco, hétero e rico vai prejudicar a carreira ou ser preso do Brasil? Até parece, aliás, parece que de carreira o Cariani tinha uma longa. O Herbert Felipe diz: eu usava Growth, depois disso não uso mais. E o Gordão Jogadas: empresário branco pode até ameaçar cliente de morte na frente da Polícia Civil, que só recebe abraço e água com açúcar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Fiquem aí que nós vamos mostrar o dono da padaria lá de Barueri. Que delícia. E que lembrando, né? Comer.
Que a que rosca o vai Renato fechar. Cariani não é condenado por nada, então a gente não está colocando ele na condição de condenado, né? Mas de investigado que foi investigado e indiciado pela Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. E aí, normalmente, acontece o que na carreira das pessoas que são indiciadas? Pelo menos as empresas dão uma paradinha, dão um break, né? Não, vamos esperar o processo andar para anunciar daqui a pouco. No caso do Cariani, foda-se. Simplesmente continuar fazendo a mesma coisa que antes. Guga, mais uma notícia para nós outros. Júlia Zanata, ela mesma, da Coroinha de Flores. Olha, pessoal rápido. Tipo, é o Vitinho que tá fazendo hoje? Não é possível. A Júlia Zanata, deputada federal do PL de Santa Catarina, discursou num evento na cidade de Pescaria Brava, no sul de Santa Catarina, e ela disse o seguinte, Guga, vamos ouvir a Júlia. 22, muito importante. Agora, o que esse cara vai se comprometer com as nossas bandeiras? De Deus, pátria, família e liberdade. Vai ser só na campanha ou depois vai firmar o pé e ficar do nosso lado? Ou vai ficar com medinho de se posicionar? Porque de fundamentalismo a gente tá cheio. Nós precisamos de homens e de mulheres de coragem. Formar um exército de pessoas com coragem para defender as suas convicções. É assim que eu trabalho lá em Brasília e é assim que eu quero ver todo mundo do nosso partido. Um abraço, contem comigo e fiquem com Deus. Nós iremos vencer. Na postagem, Você Guga, andava com ela ela no diz... intervalo, Will? Essa história eu já contei, não sei se eu contei aqui. A Júlia Zanata foi minha colega de pós-graduação. Eu não sabia disso até o ano passado. Meu Deus do céu. Quando um amigo meu em comum, o Chico, um beijo pro Chico, não é o Chico Pinheiro, nem o Chico Sá, é o Francisco Souza, o Chico me avisou, William, você já notou que a Júlia Zanata é a nossa colega de pós-graduação? Eu não lembro de um ser vivo que fazia pós-graduação comigo, a não ser do Chico. Mas aí ele me lembrou, tem foto, inclusive, depois eu vejo se eu trago aqui, a foto da Júlia Zanata na sala. Mas aí, Guga, no post, a Júlia Zanata diz que quer construir um exército contra-revolucionário. Se eu lesse o texto sem saber, eu ia achar que a Júlia Zanata copiou o texto do Marighella, assim. Parecia que era um texto de revolução mesmo, mas não, é só de bolsonarista querendo formar milícia, aparentemente, né? Ela é vista como uma daquelas que mais vocaliza o interesse da indústria das armas, é alguém que faz um discurso muito pró-arma, né, e que de certa maneira ajuda todo esse comércio aí a, enfim, conseguir mais gente interessada em dar dinheiro para eles. Então, eu não sei o quanto isso tem de política e o quanto isso tem de ajuda a essa indústria aí também, né. Agora, é perigoso o discurso que ela fez, de alguma maneira ela tem também uma certa popularidade que ela pode sim acabar convencendo um número grande de pessoas a aderirem a algum tipo de milícia, porque isso é milícia, a gente sabe, isso é formação de milícia, e esses bolsonaristas, eles acreditam em um monte de teoria da conspiração, então é perigoso a gente ter alguém como a Júlia Zanata fazendo esse tipo de discurso. E espero que ela seja cobrada, né? Espero que partam para cima da Zanata. A justiça não pode deixar alguém que está num cargo de parlamentar fazer um discurso criminoso, que lá na ponta do lápis isso aí é crime. Eu odeio o nosso chat, você sabe que eu não odeio, né? Mas é porque eu leio as coisas aqui e aí eu quero rir. E aí eu dou risada, o Guga acha que eu tô rindo de alguma coisa que ele tá falando. A Juliana Duarte Não, eu achava que era o Bessa rindo. Essa cabeçuda é a versão feminina do Carluxo, só falta colocar uma guirlanda em cima do filtro de barro. A Branca Lousada, só que mesmo, se for branco o Cariano cheira. Branca Lousada, só que mesmo pra gente rir dessas coisas, o Marco Afonso, essa mulher com uma florzinha parece enfeite de velório, a Juliana, Lana Del Rey do Gado, e o Dumang Skate, o Ricardo Piquerim, diz aqui, pô, eu sou de Santa Catarina e de Itajaí, não sou fascista. Eu também, eu cresci em Santa Catarina, eu falo sempre, que eu adoro Santa Catarina, me formei lá na Univale, em Santa Catarina, um beijo para a Univale. Meu Deus do céu. Tenho muitos amigos lá e tem muita gente na Resistência em Santa Catarina. Hoje mostramos o Leonel Camazão, lá de Florianópolis, do PSOL, na Resistência, lá em Santa
Santa Cataralha. Então, existe muita resistência lá em Santa Catarina, como em todo canto, né, gente? Fascista tem em todo canto, mas gente boa também. Guguinha, vou passar rapidinho para a gente falar sobre o rompimento oficial agora de Cid Gomes e Ciro Gomes. O relacionamento da família, né, parece que chegou no seu ápice, a treta dos Gomes. O Cid Trator Gomes deixou o PDT do Ciro e foi para o PSB do vice-presidente Geraldo Alckmin, confirmando o rompimento efetivo da família Gomes, né? O Ciro continua no PDT, mas o Cid foi junto com ele, a ex-governadora também, que eu esqueci o nome dela agora, como é o nome dela? Isolda Sela, Isolda Sela. A Isolda Sela foi também do PDT para o PSB, e mais 40 prefeitos, inclusive o outro irmão Ferreira Gomes, que é prefeito de Sobral, também deixou o PDT e foi para o PSB. O Ciro, ele tem uma capacidade grande de afastar aliados, mas agora afastou a própria família também, né, Guga? Ninguém aguenta mais. Ninguém te aguenta, Ciro. Nem seus irmãos te aguentam. Essa briga já estava durando faz tempo, né? Durou quase um ano essa treta. Esse quase racha, não racha, agora rachou de vez. E o caminho era esse, eram os dois irmãos querendo se afastar daquele que de alguma maneira se sente o dono do partido ali no Ceará. Então tá todo mundo indo embora do PDT. É uma grande perda para o PDT, né? É muita gente eleita, muita gente que tem nome, que já teve cargo importante. E vai sobrar quem pro Ciro desse jeito, né? Vai sobrar o quê pro Ciro, né? É triste ver o fim do Ciro Gomes politicamente, que é o que está acontecendo. O Sérgio Hoff aqui, um beijo pro Sérgio, dizendo, e o Ciro ainda vive? E o André Nunes, os PSBs da New PDT. O Ciro foi do PSB, inclusive, né? Foi por um tempo do PSB, foi candidato pelo PSB. A Marisa Neves, cara, o Ciro conseguiu acabar com o PDT, Brizola rolando no túmulo. O Flávia Luiza, se tivesse um irmão igual o Ciro, corria também. E o Sérgio Hoff, pro Ciro sobra a tweet de moletom. É só o que sobrou para o Ciro Gomes. E com isso terminamos o nosso Macetada de Notícias e agora eu vou fazer um convite para vocês, que vocês não podem perder uma das aulas mais surpreendentes e inspiradoras que o ICL já promoveu até hoje, um encontro imperdível para ouvir a voz que ao mesmo tempo denuncia a hipocrisia das elites, mostra a verdadeira força das periferias. E para vocês que acham que o Renato Freitas é um jovenzinho, este senhor de 40 anos de idade, ele tem uma carinha de moleque, o Renato, né? Uma carinha de menino, mas já é um quarentão já. O Renato... Não faz assim com a véia, ele porra. Conversou com o Eduardo Moreira, nosso deputado estadual lá do Paraná, o Renato Freitas, conversou com o Edu e compartilhou detalhes nunca antes revelados sobre a sua história de superação. Um encontro espetacular que vai acontecer no dia 18 de fevereiro, domingo, 8 horas da noite. Não perca a oportunidade de participar. Tem que se inscrever para participar. Vamos ouvir a história do Renato, inspiradora aqui. Se inscreva, vocês estão vendo aí, tem quantas pessoas? Tem mais de 5 mil pessoas vendo. Se inscreve aí no nosso programa, o pessoal fala, olha, pessoal, se inscreve pelo Rolê ICL, porque senão eu vou acabar com o nosso programa. Então, roleicl.com.br/aula, roleicl.com.br/aula. Se inscrevam para receber o link e assistir o nosso bate-papo incrível, um encontro importante, incrível, de grátis, no dia 18 de fevereiro. Então se inscrevam aí, roleicl.com.br, e dito isso, vamos para o melhor que você não viu. Ou melhor, que você não viu, um quadro que você pode participar mandando suas mensagens, mandando zap para a gente, 11 988 99 2893. A Laura Couto não botou ainda a tarefa, mas uma hora ela vai chegar e vocês vão poder anotar o número de telefone. Estou falando bem devagar. Aí a Laura colocou 11 988 99 2893. Agora é a Laura que vê, não mandem nudes, não mandem pornografias neste contato. Se quiser mandar pornografias,
pode mandar pra mim e pro Guga Noblar nas nossas redes sociais, @DelucaWilliam no Instagram, que eu recebo muita coisa lá no Instagram de vocês. Um beijo pra todo mundo que manda mensagem sempre. Ou no meu Twitter, @Deluca, que a tarde também não tá vindo, que a Laura tá começando hoje, não tá sabendo muito bem como faz as coisas. Ou para o Guga Noblar, @Guga Noblar em todas as redes, menos onde, Guga? Inclusive no cu. Se quiserem mandar pornografia, mandem pro Pode cu, mandar. tá? Não mandem pro ex. Isso. Lá é a Guga Noblar Real, mas em todas Guga Noblar Real. Guga Noblat. Guga, agora há pouco, alguém falou nos nossos comentários aqui sobre essa história do dono da padaria. Foi um dos vídeos mais montagem que os caras fez aí. Mas foi a gente que fez? É a nossa montagem? Só pra dar moral. Tá bonito, então. Vamos dar moral. Essa montagenzinha aí do filtro de barro. Com a coroinha de flores. Aí. Você tem que chamar, Guilherme Bessa. Você chama aí, velho. Mas tu é cego? Tá aí, Mas eu tô lendo o roteiro também, irmão. Bora. Ué, foda, viu? Agora tu comando bronca ao vivo. Vamos falar sobre o dono da padaria em Alphaville, o vídeo que mais circulou nas redes sociais esse fim de semana. O cara estava, Guga Noblar, com um notebook na padaria. Usando o notebook fazendo uma reunião. E aí, o dono da padaria, que é este senhor de branco, ficou puto, porque segundo ele, não podia usar notebook no local. E aí desenrolou-se essa conversa que vocês vão assistir agora. Eu estou consumindo aqui, pode repetir o que o senhor falou? Você pode guardar o seu computador? Eu não posso usar o computador? Não pode usar, tá aqui, não pode usar, é lei. Aqui dentro, lei? Eu determino que é dentro do meu estabelecimento, que é um... Seu estabelecimento aqui, então, eu estou consumindo, as pessoas também estão consumindo, e não posso deixar um notebook aberto aqui. Você é otário, bicho, entendeu? Fecha isso e simplesmente, se você não tá bem... Parabéns pelo respeito que o senhor tem, viu? Nessa idade, tendo respeito assim, campeão, admirável. Campeão, você não sabe, campeão, fica na sua, tá? Campeão. Tô tranquilo, pô, tá quieto também. Fica filmando aí, tá achando o quê? O senhor veio aqui faltando com respeito. Se esse notebook tivesse aqui em cima, gentileza não. Você veio faltando com respeito. Você me xingou, te desrespeitou. Isso é falta de educação. Tá gravado. Tem até problema de memória. Você vai fechar, você vai consumir ou você vai embora? Fazer um favor. Você vai fazer o quê? Aqui dentro desse estabelecimento, se eu quiser consumir como eu estou, eu posso, não posso? Guga, só enquanto a teta vai desenrolando, eu vou fazer uma explicaçãozinha. Pode deixar o vídeo rolando enquanto isso. Advogados foram ouvidos e disseram que... Não, pode deixar com som, gente, pode deixar com som. Eu tô com as pessoas. Os advogados disseram que você pode proibir que use notebook, aparelho eletrônico, mas tem que avisar na entrada. Depois que a pessoa já pediu, tem que avisar verbalmente. Não adianta só fazer esse show que o velhinho tá fazendo aí, mas vamos continuar. Que teve tomando um pacote daqui a pouco é ótimo. Você não pode filmar. Olha que educação ele tem. Campeão. Muita educação. Avisa o seu amigo aí que ele não tem noção. Tá tudo gravado. Falta de educação. Chegou xingando, tá tudo gravado. Acho que é bem negativo pra vocês. Veio segurança lá também, ó. Negativo. Ótimo, não tem problema nenhum. Não tem. Você acha que não tem problema? Então você faz. É falta de respeito que você está fazendo. Se você não quiser consumir, você não consome. Eu estou consumindo. Consome. Então você podia guardar o seu computador que está em cima do... não pode deixar em cima da mesa. Não pode. O velho tava achando que estava sendo rastreado pela... Eu não estou se alimentando aqui. Isso. Isso daqui é alimento? Isso aqui não é alimento? Isso daqui é alimento? Não, isso aqui não é alimento. Gente, essa conversa precisa ter durado 10 segundos se o cara fosse educado, gente. 10 segundos. 10 segundos. Mas aí a gente tem o outro vídeo dele correndo atrás, não tem? Aí se desenrolou, isso ficaram discutindo. Tem o vídeo dele correndo atrás, não tem? Se não tiver, não pegaram. Pô, aí é mancada, gente. A melhor parte do vídeo é o velho correndo atrás dele, caindo com o pau na mão, gente. Aí é mancada. A gente tinha que ter mostrado esse aí. Não vamos, a gente não tem o que fazer, né? Mas a gente tinha que ter mostrado. A gente tinha... Deixa que amanhã eu trago pra vocês esse outro pedaço pra gente continuar. A gente faz a parte 2. O velho pirou. O melhor, o velho saiu correndo. O velho pira. Não, o velho cai, sai com um pedaço de pau na mão atrás do carro. Tem um carro da Polícia Civil parado na frente e não acontece nada. Tipo assim... O que acontece é que o velho, ele fica nervosinho e começa a chamar o cara pro lado de fora, como se fosse enfiar a porrada no cara. É essa a situação. Vamos lá fora. E o cara, quando vai embora, o velho sai com um pedaço de ferro atrás dele. E num camburão da polícia, ele passa em volta do camburão, em frente ao camburão,
e aí acaba escorregando, cai no chão, é uma cena ridícula. É essa cena. E aí, poxa, com a polícia na frente, observando tudo, sem fazer nada, claro. E a gente vê como é bom ser branco rico, né, Guga? Olha só, mais uma vez, um branco rico fazendo o que quiser e a polícia não faz absolutamente nada. Tem um vídeo mais antigo, inclusive, da polícia, do cara em Alphaville, recebendo a polícia em casa, inclusive xingando os policiais, e não acontecendo absolutamente nada. Isso foi na sexta-feira que aconteceu isso, mas o vídeo continua circulando nas redes sociais. Tem que acabar o idoso, cuidado com o etarismo. A gente vai trazer os próximos momentos dessa história. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou que confirmou o registro do caso como ameaça feita pelo dono da padaria. O dono da padaria é o Silvio Mazzafiore, o dono da padaria Empório Betaville, em Alphaville. O Alan de Barros é quem está gravando, é o outro empresário que descreveu as ameaças que sofreu. Traremos mais informações nos próximos programas. Para a gente ir para o nosso gragomilo final do nosso programa aqui, Guga, tem um vídeo que está chamando a atenção, alguns vídeos. O Novo Normal, a conta da Tesla, publicou agora um vídeo mostrando qual é o melhor jeito de sair do seu carro. Esse que ele está usando, primeiro que esse carro da Tesla parece um carro de Minecraft, né? Ou carro feio da Gota Serena. Mas aí, tem outros vídeos, a gente não mostrou outros, mas tem os vídeos novos desse negócio da Apple, que é esse óculos aí da Apple, que a galera usa para inteligência, para realidade aumentada. Isso. Realidade virtual. Realidade virtual. E que você vai vendo as coisas na tela. Se você faz um movimento assim, você fecha a janela, abre a janela, atende ligação. Eu achei bárbaro, porque eu ando que nem um maluco assim na rua. Eu ando fazendo gesto, falando. Então as pessoas já vão achar que eu estou dentro da normalidade. Eu já estou adaptado aos novos tempos. Mas já imaginou, Guga, você andando na rua assim, ó, desse jeito? Aí, ó. Agora a gente tem uma desculpa para fingir que é normal, Deluca, porque eu faço isso o tempo inteiro. Às vezes eu tô fingindo que eu tô chutando uma bola, outras vezes eu imagino que eu tô, enfim, fazendo alguma coisa que eu acabo movimentando a mão. Eu sou assim também, então é uma boa maneira da gente ter um álibi, não? É que eu tava usando óculos ali. Agora, no futuro, quem tiver acesso, né, a chip implantado no cérebro, a realidade aumentada, virtual, que você acessa a informação de uma maneira tão simples assim, vai ter uma grande vantagem, né? Então, a desigualdade social ela vai ser cada vez mais cruel, né? E a gente vai ter, de fato, que alguns tentam prever como uma espécie de subespécie. Aqueles que têm acesso a dinheiro e a tecnologia vai se transformar quase que num ciborgue, isso é um passo para se transformar num ciborgue, e os outros humanos que não tiverem condições financeiras vão ficar para trás. Agora, para fechar o nosso programa com romantismo, começar a semana, a gente pegou o vídeo do cara correndo, que senão toda a equipe, eu já tava no LinkedIn aberto aqui postando vagas abertas, mas aí a galera com medo pegou o vídeo. Vamos mostrar o vídeo do cara correndo atrás lá do empresário, caindo que nem um pacote de bosta. Não, esse aí, olha. Aí, ó, caiu, bluff. Aí, faz ó. até um barulho. Bota o vídeo do começo de novo. Quando ele cai, faz até bota no início, quando ele sai, do restaurante. Não, lá do comecinho. Aí, ó, plá, esse plá é o velho caindo, aí, ó. É que tem esse vídeo em 3 ângulos diferentes. Tem muito ângulo. Um monte de gente gravou, cara. Tem muito ângulo, só parecia um drone. Só faltou um drone em cima. Tem o próprio cara que tava correndo, tava com o celular gravando. Exato. Então ele pega de frente o cara caindo. E o barulho é maravilhoso. E aí, ó, ele tenta ir pra cima do cara aí, ó. Ele tenta ir pra cima do outro cara. Aí os funcionários dele também vai pra cima de outro cara. Funcionário puxando o saco ali. Então, para de gravar, para de gravar. E ele tá com um pedaço de pau ali no chão, ele pega o pedaço de pau e sai correndo atrás do cara. Então, só pra gente dizer que a gente não mostrou, ó, ele pega o pedaço de pau e sai correndo atrás do cara. Depois ele pega de novo esse pedaço de pau que tá no chão aí e vai atrás do cara pra tentar agredir o cara. Sabe Não Deus tomem calcitran vencido. Diz o Fábio Correia aqui. Não tomem calcitran vencido. Aline Gomes, o barulho do joelhinho com a artrose quebrando. Roberta, plá! Todo mundo aqui
comentando essa história do velho. A Ivone de Fátima, eu vi o vídeo todo, um absurdo, ameaçou o cliente de morte. A polícia totalmente omissa. O Rodrigo de Oliveira, o velho tá igual o Michael Douglas em Um Dia de Fúria, boladão. O Darlison Sabino, ataque geriátrico. Vocês param, gente. André Nunes, tiozão arruma motivo pra tentar de graça. É falta do que fazer isso aí. E o Marcos Marmelo diz aqui, que idiota, falta de respeito com o cliente. Podia falar com a educação que resolvia. O Josilano correndo atrás com o pau na mão, parece coisa de carnaval. Parece eu no bloquinho de carnaval que vocês vão ver no fim de semana. E com isso nós fechamos o nosso programa de hoje. Guga Noblar, obrigado por mais uma manhã aqui comigo nesta segunda-feira. Amanhã tem mais, Guga. Pois é, amanhã tem mais. Esse velho, se ele tomou um pau da gravidade, imagina se ele brigasse com o sujeito ali que ele estava correndo atrás. Não paguem mico como esse velho. Até amanhã, para essa audiência maravilhosa e para essa equipe linda. E espalhem o rolê CL, hein? 11h30. Todo dia, de segunda a sexta. Tamo juntos. E para terminar com romantismo, vocês vão terminar ouvindo Eduardo Suplicy cantando Eu Sei Que Vou Te Amar no evento de filiação da Marta Suplicy. Será que foi uma indireta para ex? Isso é muito bom. Será que tem um retorno Remember? Será? Será que é o de férias com o ex-PT? Nós vamos descobrir nos próximos capítulos. Tchau, gente. Tchau, Guilherme. Tchau, equipe. Até amanhã. Vamos terminar ouvindo o Suplicy. Eu sei que vou te amar por toda a minha vida. Meu Deus do céu. A cada vez que atuo eu vou chorar, mas cada volta tua de apagar, porque esta ausência. Salve, salve família! Aqui quem fala é Renato Freitas, deputado estadual pelo Paraná, e estou aqui hoje para fazer um convite muito importante para vocês. Estarei ao vivo no dia 18 de fevereiro, domingo, às 20 horas, para falar um pouco sobre a minha caminhada política, mas falar o que é mais importante, o valor da verdade dentro da política, a partir da filosofia do testemunho, das experiências. A cabeça pensa onde o pé pisa. Os meus pés atravessaram alguns desertos, e é sobre eles que eu quero falar com vocês.